Olá, tudo bem? Então, estamos fazendo o quê? Uma calculadora. Isso, uma calculadora. Só que não é qualquer calculadora. É uma calculadora do zero. Nós estamos fazendo uma calculadora na unha. O que que é na unha? Codando na unha. Nós estamos fazendo uma calculadora onde todos os botões, tudo que a gente está fazendo, a gente está, ó, programando, digitando. Então, a text field, os botões que você está vendo aqui, né? O menu, tá? Então, tá tudo aqui na nossa aula, ok? Então, vamos continuar a nossa calculadora? Vamos colocar os botões que faltam aí, das operações matemáticas, aqueles botões que tem na calculadora tradicional do Windows, ó. Acho que eu não vou conseguir colocar todos, mas eu queria colocar pelo menos alguns aqui, tá? Então, eu não vou colocar esses de porcentagem e tal, mas eu queria colocar o igual, mais, menos, vezes, dividir. Vamos, para ficar bonitinho? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui a pensar e a construir a nossa calculadora, tudo bem? Então, deixa eu fechar aqui, essa está em execução. Vou vir aqui para cima e vou criar os meus itens. Então, eu criei os botões do 0 ao 9. Já criei o meu campo, né, que é a minha text field, que é onde eu vou escrever, né, propriamente dito, os meus números, as minhas letrinhas. E agora eu quero os outros botões. Então, eu vou fazer o botão de mais, menos, vezes, dividir e o igual, tudo bem? Então, vou criar os meus botões. Como eu crio o botão? Do mesmo jeito, tá? Então, do jeito que eu fiz até agora. Então, private, JButton, ok? JButton, e dou o nome do botão que eu quiser. Então, eu vou colocar assim, ó, botão mais. Por que que eu não posso colocar um sinal de mais aqui? Por que que eu não posso colocar um sinal de mais? Porque o sinal de mais é um caractere especial e eu não posso colocar ele como, vamos dizer assim, como nome de variável, tá? Então, eu vou usar a palavra mais. Aí, vou fazer menos, vezes e dividir, tá? Mais, então aqui, menos, vou fazer o botão vezes e o botão dividir, tá? Então, já tem o botão mais, menos, vezes, dividir. Ah, vou fazer o botão igual. Então, botão de igualdade, né? Também, né? Botão igual. E o botão ponto. Por quê? Porque se eu quiser fazer um número com casas decimais? Então, botão ponto. Porque eu vou ter que ter, né, um pontinho. Então, botão ponto, tá? Eu tô colocando a primeira letra da segunda palavra em maiúsculo só para facilitar a leitura. Eu acho que assim fica mais legal. Aí, eu vou colocar outros botões aqui. Eu acho que eu vou colocar o botão, aquele C e o CE. Ó, sabe esse botão aqui, ó? C e C. Aí depois que um é para limpar a memória e o outro é para limpar só o que está escrito aqui na tela, né? Aí depois a gente conversa sobre esses botões. Eu até já vou criar eles, só para facilitar aqui a minha vida, tá? Então, eu vou já deixar eles criados. Então, o botão C e o botão CE, tá? Que são os botões aqui que tem na minha calculadora. Acho que eu criei, pelo menos em relação a botões, eu criei todos os botõezinhos. E agora eu vou colocar eles na tela, ok? Então, agora chega o momento que a gente põe ele na tela. Lembrando que, quando eu coloco os meus botões na tela, eu tenho que fazer os meus cálculos. Então, onde que eu vou colocar cada item aqui na minha tela? Onde que eu quero colocar cada item? Onde eu vou deixar, colocar cada coisa em cada posição. Então, eu tenho que vir aqui, sempre pensando, né? Onde eu quero colocar cada coisa, tudo bem? Onde eu quero colocar cada coisa. Então, que linha que eu vou colocar cada coisa. Então, por exemplo, eu acho que nessa primeira linha aqui, ó, pensando na calculadora do Windows, ó, 1, 2 e 3, tem o quê? O mais. Então, eu posso colocar o mais aqui do lado do 1, 2 e 3, certo? Então, do lado do 1, 2 e 3, eu posso colocar o botão mais, certo? Então, ó, 1, 2 e 3, eu ponho o botão mais. Então, eu vou vir aqui. Eu vou até colocar aqui, ó, uma linha de comentário. Botões referente
as operações matemáticas, tá? Então, aqui eu vou colocar os botões referentes às operações matemáticas. Eu vou fazer o seguinte, como eu quero do lado do número 3, eu vou pegar o botão número 3, vou copiar, vou colar aqui embaixo, ó. Tudo bem? Colei do lado do botão 3. Qual botão que eu vou colocar? O botão mais. Então, vou colocar aqui, ó, botão mais. Tudo bem? Então, se é o botão mais, Ctrl C, Ctrl V, então tudo onde está botão N, eu vou colocar botão mais. Ó. Cuidado com Ctrl C, Ctrl V. Se você não estiver, como se assim, confortável, né? Coloque. Aí eu vou colocar um sinal de mais aqui, que aqui eu posso pôr o sinal de mais sem problema nenhum. E agora eu vou fazer o cálculo. Por quê? Lembra que eu fiz um cálculo para poder colocar eles na posição, ó, um do lado do outro? Lembra que eu fiz? Então, na aula anterior, eu fiz um cálculo. Então, eu fui colocando um do lado do outro. Então, eu fazia a posição atual, mais o tamanho do botão, mais 10, que era o espaço que eu deixo entre um botão e outro. Então, se você não assistiu a aula passada, melhor assistir a aula passada para você saber o que eu estou fazendo aqui. Tudo bem? Como que eu cheguei até aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, em X, né, eu vou pegar o 35, o 135, então, 135. Vou somar os 45, que é o tamanho do botão, mais os 10, que é o tamanho do espaço que eu quero deixar. Então, acredito que o 190 vai ser um tamanho legal. Então, vamos colocar aqui, ó. Um tamanho não, uma localização legal, 190, ok? Como que eu sei se o 190 ficou numa posição legal? Dando play. Não tem mágica, tá? Então, vou dar play. Ó, pronto. Ficou legal, ok? Ficou legal. Agora, o que que eu posso fazer? Posso fazer o botão do quê? Mais, qual que é o próximo botão? Menos, né? Menos vezes e dividir. Então, agora eu vou fazer o botão de menos, ok? Então, pego aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vou fazer o botão de menos. E aí, vou trocar aqui para menos. Menos. Do mesmo jeito que eu fiz antes, Ctrl C, Ctrl V, vou trocando aqui, ó. Menos, 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 ok? Agora, ele já está na posição correta de x. O que que eu tenho que trocar? Y. E aí, eu faço a mesma conta. Se eu quiser, eu posso só subir. Então, era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vejo aqui, ó. O 6 está na posição 170, isso? Não. É, na linha do 170. Então, é só trocar aqui, ó. 170. Porque eu já fiz os cálculos lá em cima, ó. Vamos dar play para ver? Pronto, ficou no 170. Ficou legal, ficou ok, ficou bacana. Vamos fazer a multiplicação. Então, botão de multiplicação, aonde eu coloco? Vou colocar o botão de multiplicação mais para baixo um pouquinho? É isso? Não sei. Vamos pôr? Então, botão de multiplicação. E um botão de divisão. Tudo bem? Então, vezes e divide. É isso que eu coloquei o nome? Deixa eu ver como que eu coloquei o nome aqui em cima. Dividir. Então, eu vou colocar divide, para invés de dividir. E vezes, tá? Vezes e dividir. Divide e vezes. Então, aqui, botão vezes. Vezes. E aqui vai ser o botão divide. Divide. Tá? E aí, eu vou colocar aqui, ó, multiplicação, que é o asterisco. E o divide, que é a barrinha. Ah, não tem como colocar do jeito que tá lá, só se eu trouxer uma imagem para cá, tá bom? Senão, não tem como. Por enquanto, eu não vou trazer imagem, que eu não quero mostrar como que... Não é o momento ainda de a gente mostrar como que coloca imagem, ok? Então, divide. Ok? Então, menos divide. E aí, eu vou colocar na posição certa. Então, eu tenho aqui, ó, a posição, deixa eu ver, 115, posição 170,
posição 125, né? 125 não, 225? 225 e posição 280. Então, é 225, ó. 225 e 280, ó. 280. Vou dar o play, ó. Então, agora eu já tenho mais, menos, vezes e dividir. Tudo bem? Mais, menos, vezes, dividir. Posso colocar mais para cima, posso pôr mais para baixo. Aí é por conta, né, do jeito que você quiser, na verdade, tá? É mais opção sua, tudo bem? Mais opção sua. Só que eu percebi que agora, ó, colocando, ficou meio grande aqui, né? Ficou grandão aqui. Então, eu acho que eu não preciso de tudo isso de tamanho de tela, mas daqui a pouco a gente ajusta isso, tá? Eu poderia deixar a tela um pouquinho menor. Aí depois a gente ajusta, ok? Poderia até subir para colocar o igual aqui. Não sei onde a gente vai colocar a igualdade aqui agora, tá? Podemos pensar onde colocar a igualdade também. Tem isso, tá? O ponto, onde geralmente fica o ponto, né? Então, a gente tem que pensar onde a gente vai colocar o ponto também. Tudo bem? Coloca aí. Então, assim, pausa o vídeo, coloca a pontuação aí que tá faltando. Então, mais, menos, vezes, dividir. E a gente continua. Bom, vamos lá, vamos continuar. Agora eu preciso colocar o ponto e a igualdade. Vamos decidir onde a gente vai pôr. Pensei em colocar o ponto desse lado, embaixo do 7, e igualdade embaixo do 9. Não sei. Ou subir tudo e colocar o igual aqui no lugar do dividir. Na verdade, aí é opcional. Tudo bem? Aí é opcional, cada um pode fazer tomar a sua decisão, tomar a sua escolha. Ok? Então, vou colocar aqui o ponto e a igualdade. Tá? Então, ponto, ficou botão ponto e botão igual. Vou descer, fechar aqui, fechar. Então, coloquei, cadê? Opa, tô na calculadora certa, tô aqui. Pronto, ó. Então, as operações matemáticas. Então, eu vou colocar assim, ó. Botão, ponto e igual. Botão, ponto e igual. Então, agora eu vou colocar o botão ponto e o botão igual. Vou vir aqui. Eu vou colocar, então, embaixo do 7. Deixa eu ver aqui, ó. Um eu vou colocar embaixo do 7 e o outro eu vou colocar embaixo do 9. Tá? Então, um eu vou colocar embaixo do 7 e outro eu vou colocar embaixo do 9. Então, eu vou pegar o 7 e o 9 e vou copiar. Para facilitar a minha vida, tudo bem? Então, ó, 9. E vou vir aqui e vou pegar o 7. O que eu tô fazendo é facilitar a minha vida, tá? Na questão dos cálculos. E o 9, tá? Então, 7 e o 9. Embaixo do 7, eu vou colocar o botão ponto. Então, botão ponto. Tudo bem? Então, aqui vai ser o pontinho. Vou colocar um botão ponto. Ou vírgula, né? Pode ser até a vírgula aqui, né? Pode ser o que você quiser. Você decide. E aqui, o botão igual. Botão igual. Deixa eu ver se tá com igual lá. Tá com igual. Tá? Ctrl Enter, ele meio que completa para você, tá? Então, dou Ctrl V, ó. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Pronto. E botão igual. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Tudo bem? Então, coloquei aqui. E aí, aqui eu vou colocar o sinalzinho de igual. Aí, agora, o que que falta? Colocar tudo na mesma linha. Vai vir todo mundo na mesma linha do dividir. Então, é tudo 280, certo? Então, é só colocar aqui, ó. 280, 280. Tá? 280, 280. Então, dou um play. Pronto, tá aí. Ó, já tá mais com carinha de calculadora, certo? Eu optei por colocar aquele C e C. Eu vou pôr, né? Mas é opcional, você pode pôr ou não. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer o C e o CE ocupar espaço de dois botões aqui de cima, tudo bem? E vou aumentar o text aqui. Vamos ver como fica? Então, eu vou lá para o text, aqui de cima,
e vou acrescentar mais um tamanho nele, tá? Então, ele estava com 155, então, vou acrescentar mais um tamanho nele. Então, se eu pegar a minha calculadora, ó, minha calculadora, então, ele vai ter 155 mais o tamanho de um botão, mais o tamanho de espaço entre dois botões, sendo 210. Então, vou colocar aqui, ó, 210, ok? Aí, eu vou colocar os botões C e C. Vou vir aqui, ó, botões C e C. Pronto, tá? E aí, eu vou fazer o quê? Vou colocar eles aqui. Então, eu vou vir aqui, dou um Ctrl C, dou um Ctrl V, outro Ctrl V, e vou colocar eles aqui na linha de baixo. Então, o que que eu vou fazer com eles? Eles vão ficar abaixo, né, do campo. Então, eu vou aqui, ó, botão C, certo? Ah, ele não é text field, ele é botão. Olha, eu copiando uma text field. Ele não é text field, ele é botão, né? Lembra? Botão C, ó. Lembra que a calculadora é sua, o layout é seu. Se você decidir que nem tem esses botões, eles não existirão, tudo bem? Eles não existirão. Aqui, ó, fica até mais fácil se eu fizer assim, ó. Ctrl C, a folgada, né? E aí eu acrescentar o E, né? Mais fácil, né? Mais inteligente, né? Da minha parte. Ok? E agora eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que criar esses botões na posição certinha. Então, aqui em cima eu só vou dar um play. Eles estão sobrepostos, os botões, ó. O C sobrepôs o 1, tudo bem? Mas o C não, o text field ficou do tamanho certo. Agora, o C, aqui o C, né? Vamos ter que arrumar eles. Eles vão ter que subir, certo? Então, se eles têm o tamanho de 45, ó, e o botão 1 tá na posição no X, no Y 115, então, eu vou ter que colocar 115 menos 45 menos 10. Então, eu vou colocar ele na posição 60. Vamos ver como fica? Então, eu vou pôr eles aqui, ó, na posição de Y 60 e na posição de Y 60. Vamos ver como que fica. Então, assim, percebe que eu estou usando cálculos matemáticos aqui. Então, vou dar play. Ó, ficou, tá? Ficou um em cima do outro, mas ficou. Tudo bem? Agora, eu quero que o C fique em cima do 1 e o C vai ficar em cima do 3. Então, eu vou lá no 3, ele está na posição 135. Então, ele vai para a posição 135. Vamos ver. Ó, ficou. Só como tem duas letras, ficou pequeno. Agora, eu vou ter que aumentar eles. Eu quero que ele fique do tamanho do botão 1 mais o botão 2. Então, ele vai ser 45 mais 45, certo? Mais 10. Ou seja, vai ter o tamanho de 100. Então, cada um dos botões vai ter a largura de 100. Ó, 100, opa, e 100. Vamos ver? Vou dar play de novo. Então, vou fechar aqui e vou dar play. Pronto. Ó, agora ficou legal, certo? Então, C, né? São os botões para limpeza e beleza. Achei que ficou bonitinho. Aí, agora eu tenho que ajustar o tamanho da tela. Por quê? O tamanho da tela aqui ficou um espaço muito grande. Então, o que que eu tenho que fazer? Ó, olha o tamanho aqui da tela. Tava 100, o tamanho, a largura 300. Só que olha o que que acontece. Eu tenho 25, tenho os botões e tenho espaço entre os botões. Então, vou dar um play aqui pra gente ver. Então, vou pegar a calculadora. Então, cada botão tem um tamanho de 45. Eu tenho, na cada linha, 1, 2, 3, 4, né? 4 botões, certo?
e tem os espaços em brancos entre os botões. Eu tenho o text field, que o meu text field, ele já tem o tamanho que é da largura de todos os botões. Só que eu tenho que deixar 25 para a direita e 25 na esquerda. Então, a esquerda já está ok, a direita tem mais. Então, eu vou vir aqui, ó, text field, 25, 25, tudo bem? E aí, aqui, ó, 210, que é o tamanho dele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, para eu saber a largura da minha tela, eu vou ter que fazer 210, opa, 210 mais 50, que seria 25 de cada lado. Então, 260. Vamos ver se 260 no tamanho da minha tela fica uma tela legal? Vamos ver. Então, vou vir aqui. Foi 260, né? Que eu falei? 260. Ok? Vou dar play. Ó, eu acho que tem que ser um pouquinho mais. Tem que ser 270, tá vendo? Porque ficou esse lado, ficou mais estreito que esse. Então, 270. Ó, vamos dar play. Ah, agora ficou legal, eu acho, ó. Tudo bem? Você vê que já vai dando uma forma de calculador. Lógico que poderia escrever alguma coisa aqui em cima, né? Pôr uma label, alguma coisa e tal. Beleza? Então, quer dizer, construímos e alteramos a nossa calculadora. Então, agora ela já está mais parecida com uma calculadora do Windows. Olha que legal, você já vai poder falar para as pessoas, eu fiz uma calculadora. É, mas ainda não, porque falta programar. Quando eu clico nos botões aqui, ó, nada acontece. Tudo bem? Aqui em cima eu ainda escrevo, mas nos botões, ó, nada acontece. Ok? Então, vamos continuar aí a nossa trajetória rumo à nossa calculadora. Bom, botões terminados. Então, assim, já temos todos os botões da nossa calculadora, tudo certinho, estética, ok. O que falta? A inteligência, ou seja, o back aí da nossa calculadora. Vamos pensar agora na inteligência da calculadora, como que a gente vai fazer? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, quando eu clicar no número, então, por exemplo, assim, cliquei no número 1, aqui em cima eu quero que apareça o número 1. Então, eu quero que, quando eu clique no número 1, apareça aqui o número 1. Existe uma pegada de get e de set. Toda vez que eu uso o get, né, é que eu quero pegar alguma coisa. Então, quando eu quiser pegar alguma coisa da tela, eu dou um get. Toda vez que eu quero setar alguma coisa na tela, ou seja, colocar alguma coisa na tela, eu coloco um set, tá? Então, eu tenho o get e eu tenho o set, tudo bem? Então, get e set, tá? Então, o que eu vou brincar agora? Eu vou brincar com esse get e com esse set. Então, quando eu clicar aqui no 1, eu quero que aqui na tela apareça o quê? Um set. Então, eu quero que setar o número 1. Então, eu vou fazer o quê? Vou entrar aqui, continuo na minha classe. Toda classe tem atributos e tem métodos. Então, continuarei na minha classe calculadora, só que agora eu vou criar os meus métodos. Então, agora eu vou criar os métodos. Tudo bem? Então, agora eu vou entrar na parte dos métodos da minha calculadora. O primeiro método que eu vou criar é o método para os botões. Métodos dos botões. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Vou criar o botão N1, que é o botão número 1. Então, eu vou escrever assim, ó, N1 ponto, tudo bem? E eu vou criar um evento para ele. Por quê? Toda vez que eu clico no botão, eu tenho que criar uma ação. Ou seja, alguma coisa que starta, que dispara, né, um evento, ou seja, um acontecimento dentro do meu programa. Para o meu programa, eu faço, oh, aconteceu alguma coisa, para tudo que aconteceu alguma coisa, e assim, toda ação tem uma reação, e aí o programa vai reagir de alguma maneira, tudo bem? Nós vamos colocar um add action listener, tudo bem? Action listener, tudo bem? E aí, esse action listener, ele vai fazer com que eu tenha uma ação. Se eu clicar nesse segundo aqui, ó, listener, então, add action listener, e aí eu vou colocar aqui, ó, new action, ó,
Action. Aí, deixa eu ver se eu coloquei no listener certo, né? Acho que eu coloquei no listener errado. Espera aí. Ponto. Eu não coloquei, ó. Ponto. ADD. Action. O outro embaixo não é o Action Listener. Pronto. Agora sim. New é o primeiro, tá? Action Listener. Ó. Action Listener. Novamente, porque eu vou criar uma ação. Ó, tá bom? Ó, evento Listener. Tudo bem? Então, Action Listener. New Action Listener. Tudo bem? Aí ele vai falar assim: olha, você precisa de uma Action Listener. Tá vendo que ele colocou abre e fecha parênteses? Eu vou dar Enter aqui de novo. Ó, pronto. Olha o que ele fez. Ele já abriu e fechou um monte de coisa aí para mim. Aí ele deu uma lâmpadazinha aqui. Vou clicar na lâmpada. Aí ele vai lá, implemente métodos abstratos. Vou clicar. Vamos ver o que ele vai fazer aqui para mim. Não clicou? Não criou? Vou ter que criar? Vou ter que criar. Sei como ele é mau, né? Então, vou dar Enter aqui e vou criar meu método abstrato. Pronto, beleza? E aí, vamos criar. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó. Public, tudo bem? Vou fazer um método público. Void, porque eu não vou ter retorno. Void. Action. Action. Perform. Perform. Tudo bem? E aí, dentro dele, eu vou fazer um action com N, event, e ele vai ter o EVT. Então, ele vai me trazer um evento. Dentro desse evento, abre e fecha. Vamos ver o que ele está dando de erro ali para mim. Trouxe para cá, trouxe para lá, trouxe para cá. Então, abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando tudo. Vamos ver o que ele está chiando aqui. Vou clicar aqui, implemente método abstrato, e aqui de baixo, ó, ele nem tá me dando. Ah, aqui, ó, import action event. Pronto, importei o evento. Importei o evento, ele já, ó, trouxe para mim, ok? Então, importei o evento, ele foi para cá, ó. Cadê? Aqui, ó. Evento, action listening, tá? Então, montei tudo. Então, criei aqui a minha parte de evento. E aí, o que eu vou fazer? Lembra que eu vou setar? Então, como que era mesmo o nome do meu campo lá? Do onde eu vou colocar? Campo, né? Campo, ponto. Por isso que é bom a gente colocar um nome, né, que seja interessante. Set text. Então, eu vou setar um valor lá nele. Então, eu quero que apareça o quê? O número 1. Então, quando eu clicar no botão 1, eu quero que apareça o número 1. Ó, tudo bem? Então, eu vou lá, vou testar. Então, play. Então, tô aqui com a minha calculadora. Quando eu apertar o botão 2, não tá aparecendo nada. Quando eu apertar o 1, tem que aparecer 1 aqui em cima, ó. Apareceu. Só que só apareceu número 1. Se eu clicar de novo, não aparece nada. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o que já tem no campo e acrescentar o que eu clicar. Então, o que eu vou fazer? Lembra que eu falei do get, do set? Setar, eu tô colocando na tela. E get, eu pego. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, só que com get. Então, aqui dentro, eu vou fazer assim, ó. Campo, ponto, get, text. Ou seja, pego o que já tem no campo e concatena com o número 1. Olha que coisa louca. Pega o que já tem no campo e concatena com o número 1. Então, vamos ver? Então, eu vou dar o play. 1, 1, 1. Pronto. Posso colocar o número 1 infinitamente agora. Viu? Ah, Erika, tá de brincadeira comigo. E se eu colocar o número 2? Vamos testar. Então, vou fazer a mesma coisa para o número 2, só que agora eu quero que coloque o número 2. Vamos ver? Vou dar play. 2. Aí, se eu clicar no número 1,
e no 2 e no 1, e no 2 e no 1, no 2. Uau! Se eu tivesse presencialmente, eu ia fazer: "Oh", mas não tô, né. Estamos em vídeo. Mas você, por favor, aí na sua casa, faça "oh" comigo. Gostou? Então, o que que eu fiz aqui? Eu peguei, dei um set na tela e dei um get. Então, fui lá, peguei as coisas que já estavam na tela e acrescentei o número que eu quero, tá? E eu posso fazer isso com todos os números. Olha que legal. Ó, 2, 4, 6, 8, 9. Vamos ver? Ó, 1, 2. Agora eu vou fazer com o 3. Aí eu vou fazer com o 4. Tem que lembrar de trocar, né, o número, o botão, né. Aí eu vou fazer com o 5. Aí eu vou fazer o 6, o 7, o 8. Ficou faltando o 9. E o 9. E o 9. Ok? Então, coloquei todos os números aqui, vou dar play de novo. Então, fechei aqui, vou dar play e vou testar se o que eu tô falando é verdade. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltou o 0, né? Esqueci, faltou o 0. Então, fechei, faltou o 0. Então, falta o botão 0 e vai dar 0. Tudo bem? O 0 que vai dar o 0. Ah, e o ponto que vai dar ponto, né? O ponto que vai dar ponto. Tudo bem? E aí, posso até pôr o ponto aqui, ó. Então, botão, ponto, e vai colocar ponto, ou vírgula, né, na tela. Então, vou dar play aqui. Então, se eu colocar aqui agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, vírgula, tá vendo, ó? Então, agora eu consigo, ok? E aí, temos o botão C e C, né? Então, posso programar o botão C e C desse jeito? Posso. Então, ó, botão C e C, tudo bem? Botão C e C. Vou vir aqui, então, botão C, eu posso simplesmente vir aqui e colocar um branco. E o C, na verdade, é uma cópia dele. Lógico, depois a gente vai alterar, porque eles têm, na verdade, função diferente, tá? Mas, por enquanto, ele serve, essa inteligência serve aqui pra gente, ó, ok? Tudo bem? Então, assim, serve para o que eu estou precisando nesse momento. Então, nesse momento, o que eu estou fazendo serve, ok? Então, eu já consigo fazer com que os botões, né, aqui, ó, pelo menos esses daqui, se tornem funcionais, tudo bem? Então, já tenho alguns botões aqui funcionais dentro da minha listinha. Combinado? Quer fazer? Ah, gostou, né? Aposto que você tá aí vibrando, né? No começo achou meio esquisito eu querer fazer tudo na unha, mas agora você já tá até feliz, não tá? Ah, aposto que tá. Então, faz aí, eu te espero. Vai rapidinho, hein? Porque aí eu vou. Vamos pensar como que a gente vai programar mais, menos, vezes, dividir essa igualdade, como que a gente vai controlar essa vírgula para ela não aparecer várias vezes e tudo mais. Combinado? Então, pausa aí, faz e eu te espero.
Agora, o que a gente tem que pensar é na lógica da programação. Por quê? Os números estão aqui, né? Então, eu vou poder trabalhar com os números. Venho aqui, clico no número, só que eu tenho que clicar, por exemplo, no mais e conseguir fazer a conta. Colocar 2 mais e assim por diante. Então, quando eu clicar no mais, por exemplo, eu tenho que limpar o que está aqui. E eu tenho que guardar essa informação em algum lugar. Tudo bem? Então, a gente tem que pensar numa maneira de fazer isso. Então, vou pegar, por exemplo, 2, vou limpar aqui a tela de novo para pensar. Vou fazer assim, ó, 2. Aí, quando eu clicar no mais, eu teria que limpar para eu colocar o 2 de novo. E aí, quando eu clicar no igual, apareceu o resultado aqui na tela. É como eu penso. Então, eu preciso, de alguma maneira, trazer isso para cá. Então, o que eu pensei? Vou criar variáveis. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável, ó, aqui na minha calculadora. Então, antes da criação da tela, vou colocar assim, ó, criar tela, tá? Então, tô comentando aqui. E aí, aqui na criação de tela, beleza. Antes, eu vou fazer assim, ó, variáveis. Variáveis, tudo bem? Então, eu vou criar uma variável, eu vou chamar ela de memória. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, int memória. Opa, sem acento, Érica. Memória. Tudo bem? E até já vou iniciar ela em 0. Tá? Então, quando eu criar ela, eu já digo que o valor dela é 0. Vamos ver se dá certo o que eu tô pensando. Aí, eu vou vir aqui e vou fazer o meu mais. Então, eu vou vir aqui embaixo, vou fazer o meu evento, do mesmo jeito que eu fiz para o CE, para todos os números, eu vou fazer para o soma, tá? Então, eu vou clicar aqui, Ctrl C, vou vir aqui para baixo, Ctrl V. Aí, vou colocar aqui, ó. Métodos. Vou colocar aqui, operações aritméticas. Nossa, ficou chique, né? Tô pensando, tá? Aí eu vou ter o botão soma, isso ou é o botão adicionar? Como que tá o nome do botão, vocês lembram? Então, igual, ponto, mais, tá? Botão mais. Então, vamos lá. Vamos testar primeiro com o botão mais. Então, vou vir aqui e vou falar botão mais. Tudo bem? O botão mais, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que limpar o campo. Tudo bem? Só que antes de limpar o campo, eu vou querer que ele faça o seguinte. Eu vou querer que ele pegue a informação que está no campo e guarde aonde? Na memória. Então, eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele pegue a informação que está no campo e guarde na memória. Então, eu vou falar que memória vai ser igual get, porque eu vou buscar campo, ponto, get text. Ok? Então, eu vou lá e vou guardar na memória o item do campo getText. Só que meu campo, minha memória, ele é um tipo inteiro. Então, eu vou ter que converter o getText. GetText. Então, eu vou colocar integer ponto parse int. Tudo bem? Então, transformo o que tem no campo em um número inteiro. Tudo bem? Vamos ver o que mais que ele está chiando aqui. Local, aqui, ó, ele tá falando que a minha variável memória é uma variável local. Então, ele não consegue enxergar. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar a minha variável memória daqui. Olha que louco. Vou tirar a minha variável memória daqui e vou trazer ela aqui para cima, ó. Tá? Aí, eu vou até jogar ela com uma private também, ó. Tá? Private int memória. Tudo bem? Aí, poderia até inicializar ela só aqui embaixo. Mas
até deixar aqui e eu vou inicializar ela aqui embaixo. Ó, Ctrl C, para não inicializar ela ali fora. Então, ela se torna uma variável do tipo global. Então, quando eu coloco ali em cima, ela é uma variável do tipo global. Então, eu vou conseguir enxergar ela em todas as partes. Então, vamos ver se agora ele continua dando erro lá. Pronto, parou de dar erro, viu? Porque eu joguei lá para cima e transformei ela numa variável global. Ou seja, em todo o meu código aqui Java, toda a minha classe, eu vou enxergar ela. Então, memória, integer.parseInt. Então, eu guardei. Só que eu tenho que somar, né, com o valor que já está lá. Não é assim? Então, eu vou fazer assim, memória vai ser igual à própria memória mais o que está ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um sinalzinho de mais aqui, ó. Então, ele vai pegar o que já tem na memória e vai somar com o que está ali no campo. Beleza? E aí, eu vou fazer o igual, para a gente ver se dá certo. Ó, botão igual, tá? Igual. E aí, o botão igual vai fazer o quê? Vai dar um set text. E aí, ele vai dar um set text o quê? Diferente dos outros, ele vai primeiro fazer um set text, limpar a tela, e depois ele vai fazer um outro set text, colocando dentro do campo o quê? Memória. O que vai estar guardado na memória. Ah, ó, ele vai ter que converter para string. Então, eu posso colocar toString. Deixa eu ver. Não, não posso. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar assim. String ponto value of. Tá? Que aí eu transformo esse valor aqui numa string. Vamos ver se dá certo? Assim, é uma coisa da minha cabeça. Então, é testar. Vamos dar um play. Então, pela minha cabeça, né, e pelo que tá aqui, se eu colocar 2, se eu dar um igual, vai aparecer o 0, que é o número que tá guardado na memória. Ok. Então, se eu guardar 2, certo? Se eu clicar mais, desapareceu, 2, e eu colocar igual, ó, ficou 2. Viu? Então, não deu certo. Ó, então, de novo. 2 mais... Ó, cliquei várias vezes, ele deu erro, porque ele guardou um número 0 aqui. Vou só voltar aqui, porque isso não é interessante para mim agora. Me preocupar com isso. Então, vamos lá. Vou pensar no mundo feliz. 2 mais 2 igual. Não deu certo. Se eu só clicar no igual, ele continua com 2 ali, ó, guardado na minha memória. Tudo bem? Quando eu clico no mais, ele não deu certo. Então, vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu vou ter que pensar em um jeito de colocar ele aí, de forma que ele faça a soma. Então, eu tenho que pensar de um jeito que ele faça a soma. Então, olha que coisa bem louca. Eu vou ter que pegar esse valor da memória e subtrair, não, somar com o valor que está na tela. Olha que coisa louca. Somar com o valor que está na tela. Então, a gente vai ter que pensar num jeito de fazer isso. Deixa eu pensar. Então, eu vim aqui, falei que memória vai ser mais igual a integer parseInt, campo getText. Certo? Eu poderia até criar aqui, ó, um int a, por exemplo, ó, int a, ponto e vírgula, olha, pensando loucamente, tá? Só para a gente fazer. Aí eu falar que a é igual a isso aqui, ok?
E a memória é igual a memória mais A. Mais o valor de A. Tudo bem? Memória igual a memória mais A. Vamos ver. Tô pensando de uma maneira loucamente, tá? Então, 2 mais 2 igual, ó, ele ainda não tá trazendo para mim o valor que eu quero. Ele ainda não tá trazendo para mim o valor da memória, ok? Ele ainda não tá trazendo para mim o valor da memória. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse espera aí, ó. Olha isso aqui, ó. Hum, deixa eu pensar, vamos pensar. É assim, tudo que a gente vai fazer, o importante é a gente pensar, certo? Porque quando a gente pensa, é que vai dar certo, ok? É quando a gente pensa que vai dar certo. Mas eu sempre acho isso. Eu sempre acho. Eu não sei. Ah, eu já sei. Ó, quando eu dou 2 mais 2, eu tenho que clicar aqui no mais de novo para ele guardar a informação. Senão, ó, agora ele deu 4, certo? Se eu não clicar no mais, ele não vai. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui, ó, de novo, ó. Então, eu vou ter que fazer isso aqui, ó, de novo, aqui, ó, para dar certo. Na verdade, nem precisaria mais disso, né? Seria isso aqui, ó. Mais mesmo, isso aqui, ó. Ó. Então, essa linha aqui, essas duas linhas eu não preciso, tá? Isso aqui vira isso aqui. Então, isso aqui ele vai fazer o quê? A soma. Soma, tá bom? Ele vai fazer a soma. Então, se eu dou play, olha lá que loucura, ó. Então, 2 mais 2 igual a 4, certo? Só que agora, quando eu apertar o C ou o CE, eu tenho que limpar a memória. Então, além de fazer isso que eu estava fazendo, eu tenho que pegar e dizer que memória vai ser igual a zero. Ó, que loucura. Porque se eu não colocar igual a zero, depois eu vou ver a opção de C e C. Olha como vai aumentando a coisa. Senão, eu não vou poder fazer outra conta, tá? Então, ó, quando eu dou igual, agora ele vai fazer, ele tá dando erro aqui porque eu não verifiquei se tá vazio. Então, eu tenho que ver, olha que loucura. Eu ainda tenho que verificar se tá vazio ou não. Então, você percebe que loucura? Tá? Então, eu ainda tenho que perguntar se não está vazio. Olha lá. Então, eu tenho que fazer assim, ó. If, como que é o nome? Campo, ponto, set text. Set text igual vazio. Ó. E aí, eu posso até colocar um ponto de exclamação aqui, ó. Porque aí, se isso aqui for falso, ou seja, se ele estiver com alguma informação, entendeu? Aí, o que que eu faço? Eu realizo
ó, a operação. Eu faço o que eu tenho para fazer. Se ele não estiver vazio, vamos ver se eu estou fazendo certo, tá? Ele vai, tudo bem? Ele vai fazer, tá? E ainda eu acho que vou ter que fazer diferente. Eu ainda vou ter que, tipo, criar aqui, ó, string, sei lá, teste, tudo bem? Que vai ser igual a isso aqui. Acho que eu nem vou poder testar isso aqui direto, ó. Tá? Então, string que vai ser isso aqui. E aí eu pergunto. É, olha que louco, ele tá dizendo que. Ah, não, peraí. Deixa eu ver o que ele tá chiando. Mano, que bagulho doido. Que negócio louco. Por que que ele tá chiando, ó? Então, string, vê se eu escrevi errado. String teste1, vamos ver aqui, ó. Teste1 igual a campo.setText. Pode ser que ele esteja reclamando isso de baixo. E aí eu pergunto se, se isso aqui é diferente de ponto equals, tá? Quem? T1. Então, na verdade, eu pergunto se T1 é diferente de branco. Tô assim, tô testando, tá? Vou até fechar aqui o meu parênteses para ver se ele funciona. Bom, aqui deu certo, só que aqui deu errado. JComponente, método setText, JTextComponent, giving type. Bom, foi um erro meu aqui, já achei. É getText. Set é quando eu tô colocando alguma coisa. Aqui eu tô pegando, né? Então faz sentido. Então ele só vai realizar aqui se eu pegar a informação. Então eu posso até usar isso aqui, né? Lá para cima, tá? Então eu posso usar isso aqui que eu acabei de fazer aqui no adição, tudo bem? Vou até usar isso aqui ó, no adição também, tá? A única coisa é que eu não vou exibir aqui na tela o campo. Então, eu vou dar um play, vamos ver agora, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó, 2 mais 8 igual 10. Limpei a memória, vou dar um igual de novo, ó, não apareceu nada. 5 mais 9 igual. Então, assim, soma, ele já tá fazendo, certo? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou replicar isso para o restante e vou acrescentar mais uma coisa aqui. Eu vou colocar a operação, ó, para eu saber a última operação que foi feita. Então, eu vou colocar um private aqui, tudo bem? E vou acrescentar um opera. Por quê? Porque o opera vai me ajudar no que eu preciso fazer. Então, vou criar uma string, tá? Que vai ser a minha operação. Para eu saber qual foi a última operação, ó, private, qual foi a última operação que eu cliquei, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, no, cadê, mais, além do memória, eu vou colocar assim, operação igual, e entre aspas, eu vou colocar o sinalzinho de mais, tá? Para eu saber que a última operação que eu fiz foi a operação de mais. Por quê? Porque se eu for colocar igualdade, eu sei que o próximo número eu vou ter que somar. Ó que coisa louca. Então, eu vou ter que somar o próximo número. E aí, eu vou fazer a mesma coisa disso aqui, para quê? Para o botão de menos, de dividir e de multiplicar. Então, faz aí o seu
eu vou fazer aqui das outras operações, só vou trocar aqui a operação, e aí a gente se encontra daqui a pouco, combinado? Então faz as operações, a gente já se encontra. Bom, voltei. E aí, conseguiu fazer para todos? Então, ó, fiz aqui adição, subtração, multiplicação e fiz a divisão, tá bom? Então, fiz para todos do jeito que a gente combinou. Só que, ó, dá uma olhada. Eu já deixei mais uma coisa preparada. Então, agora, por exemplo, se eu coloco 5 multiplicado por 2 e dou um igual, ixi, deu zero, ó. Eu vou colocar assim, ó, 2 menos 3 igual, menos 5, foi. Então, o que que eu fiz? Fui colocando tudo. E aí, eu vim aqui na igualdade e eu perguntei sobre, fiz um switch case. Então, usei o switch case para perguntar do quê? Da operação. Então, se a operação for mais, ou seja, foi soma, a última operação, eu vou pegar o valor da memória e vou somar com o valor que está no campo. Se for menos, vou subtrair. Se for dividir, foi isso que eu fiz, ó. Eu inverti divisão e multiplicação. Se não for nenhuma dessas, né? Então, a operação estiver em branco, ele vai trazer zero na minha memória, tá? Então, se não for nenhuma dessas operações, ele vai trazer zero. E aí, vai exibir na tela para mim o resultado. Então, vou de novo dar play aqui para ver. Vamos ver, ó, 2 vezes 5. Ixi, ó, deu zero. Então, eu vou ter que ir lá na multiplicação e olhar o que que aconteceu. Então, provavelmente aqui, ó, no Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, ó, vezes. Então, ó, ele não tá fazendo aqui, ó, a multiplicação na memória. Na verdade, assim, ó, aqui eu tenho que pensar, porque na minha memória, quando ele guarda a primeira vez, ou seja, se o número da memória for zero, qualquer número multiplicado por zero dá zero. Então, aqui, ó, eu ainda vou ter que fazer outro if. Então, ó, if memória igual a zero. Se for igual a zero, o que que eu vou ter que fazer? Ó, else, e aí eu vou ter que fazer outra coisa. Então, assim, ó, se o valor que está na memória for igual a zero, eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou guardar o campo operação, vou fazer exatamente isso que eu fiz aqui, tudo bem? Exatamente, só que com uma diferença, ó. Eu vou guardar o que está lá no campo sem multiplicar. Já se o campo memória for diferente do zero, aí sim eu vou fazer a multiplicação. Ó, vamos ver se deu certo? Então, ó, 2 vezes 5, 10. Ok? Vezes 5, 500. Apaguei. Ó, beleza? Apaguei. Apaguei aqui. Agora, se eu começar de novo, ó, 8 menos 5, 13. Tá vendo? Aí eu tenho que dar uma olhada. Então, você percebe que tudo você tem que verificar a mesma coisa, eu vou ter que fazer aqui na divisão, ó. Então, a mesma coisa eu vou ter que fazer aqui na divisão. Por quê? Da primeira vez, se a divisão de memória for zero, eu vou ter que fazer e não vou poder dividir. E ainda mais, na divisão, eu ainda vou ter que ver se o número pode ser dividido, porque se o número for zero, né, eu nem vou poder dividir. Olha que coisa bem louca. Vamos ver se dá play agora. Você vê que uma coisinha que a gente vai, então, vou colocar assim, ó, 10 dividido por 5, 2. Ok? Então, agora é brincar com a lógica de programação e trabalhar fazendo uma calculadora cada vez melhor. Combinado? Então, tá bom. Até a próxima.